Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos agora fazer alguns exercícios para fixar o nosso conhecimento acerca da pontuação no período simples. Veja comigo a tela, por favor, e olha o que temos. Questão de número 1, ele fala assim, ó. No período não existem registros oficiais sobre a fundação da cidade, de acordo com a norma padrão, o emprego da vírgula. Para você saber sobre o emprego da vírgula, você precisa antecipadamente fazer a análise sintática. Segundo o meu texto, o que não existem? Queridos, o que não existe é isso aqui, ó. Registros oficiais sobre a fundação da cidade. Isso tudo aqui é o seu sujeito, queridos. E por que é o sujeito? Não são registros quaisquer, são registros oficiais. E não são registros quaisquer, são registros sobre a fundação da cidade. Todos eles se referem a registros, que é o núcleo do sujeito. E o não é só um advérbio de negação. Só que neste caso eu preciso tomar um certo cuidado com o não. Veja comigo na tela. Eu falo assim, ó. Não estudei. Não estudei. Eu pergunto a você, é o mesmo sentido? Não é o mesmo sentido. Porque sem a vírgula eu tenho certeza de que o ato de estudar não foi praticado. Com a vírgula, imagine que alguém pergunte, você estudou? Não, estudei. Agora, você estudou. Então o caso do não é um caso particular em relação a outros advérbios da língua portuguesa. Aí ele fala para você o seguinte, letra A. Poderia ocorrer entre existem e registros. Errado, porque eu não posso ter uma vírgula separando o sujeito do verbo. Letra B. É facultativo para separar o sujeito do predicado. Jamais. É proibido. Letra C. Deveria ocorrer para isolar da oração o termo sobre a fundação da cidade. Queridos, veja que tanto oficiais bem como sobre a fundação da cidade se referem a registros. Eu não posso separar. É uma ideia que comentamos anteriormente. Não posso separar por vírgula nem o substantivo dos adjuntos, nem o substantivo dos complementos, porque seria como separar o sujeito do próprio sujeito. Então essa alternativa está incorreta. Na letra D, não poderia ocorrer entre registros e oficiais. Realmente não pode ocorrer, porque separaria o adjunto adnominal do substantivo. E por fim, poderia ocorrer desde que registros oficiais sobre a fundação da cidade fosse deslocado para o início do período. Se ele fosse deslocado para o início do período, não deixaria de ser sujeito. Motivo pelo qual essa alternativa está errada e prova, portanto, que o gabarito é realmente a letra D de dado, ok? Letra D de dado para esta questão. Vejamos a próxima, que fala a você o seguinte. O emprego da vírgula após 2013... a vírgula empregada logo após 2013 foi empregada para isolar adjunto adverbial anteposto. Vejamos o texto para entender o que temos. Durante o período de janeiro a março de 2013, foram recebidas 3.348 reclamações de beneficiários de planos de saúde referentes a garantias de atendimento. Veja só o que eu tenho. Quem é que foram recebidas? 13.348 reclamações de beneficiários. Isso aqui é o seu sujeito. Ok? Agora elas foram recebidas. Recebidas quando? Durante o período de janeiro a março de 2013. Isso aqui tudo, queridos, é classificado como adjunto adverbial, que não está na posição original, está deslocado e é de longa extensão. Vírgula, portanto, obrigatória. Aí olha o que ele fala. A vírgula após 2013 foi empregada para isolar adjunto adverbial, que está ali, anteposto. O que significa anteposto? Colocado antes. Se estivesse colocado depois, posposto. E realmente ele está antes. O gabarito dessa questão aqui é um gabarito certo. Ok? Próxima questão. Olha o que ele fala a você. Ele diz assim, ó. As vírgulas presentes nas linhas 3, 4 e 7 são empregadas pela mesma regra. As vírgulas são essas que estão aí em negrito. Do todo dia, do em seguida e do depois. São essas as vírgulas. Vejamos juntos. Todo dia você acorda de manhã. Segundo meu texto, você acorda de manhã. Mas você acorda quando? Todo dia. Então esse todo dia, adjunto adverbial. Está na posição dele, não está deslocado e é curta. A vírgula é facultativa, mas a vírgula está lá pelo deslocamento do adjunto adverbial. No próximo, em seguida, vai até a caixa de correio. Você vai até a caixa de correio, mas vai quando? Em seguida. Em seguida, portanto, adjunto adverbial, que não está na posição dele deslocado e então curto, vírgula pelo mesmo motivo.
Aí fala, em seguida vai até a caixa de correio e descobre que recebeu folhetos de propaganda e surpresa, a carta de um amigo que está morando em outro país. Depois, vai até a escola. Você vai até a escola, mas você vai quando? Depois, que também é um adjunto adverbial, que não está na posição dele original, está deslocado e é curto. Vírgulas facultativas, mas todas são empregadas pela mesma regra, que é o que importa, motivo pelo qual o gabarito dessa questão aqui, certo. Ok? Gabarito certinho. Próxima questão. O jovem aspirava em seus sonhos uma vida muito confortável. Está dito. 1. A pontuação está correta. 2. Há um problema de regência verbal. Veja comigo. Quem é que aspirava em seus sonhos uma vida muito confortável? O jovem. Esse aqui é meu sujeito. Eu sei que na minha frase eu tenho a ação de aspirar e aquilo que é aspirado pelo jovem. O que é aspirado está aqui é uma vida muito confortável. Queridos, eu posso separar por vírgula o verbo do complemento em posição canônica? Não. Agora, segundo meu texto, ele aspirava onde? Em seus sonhos. Em seus sonhos é um adjunto adverbial, que não está na posição dele, está deslocado, e além disso é longo, o emprego da vírgula é obrigatório, mas não só uma vírgula, duas. Então olha o que ele fala na primeira afirmação. A pontuação está correta? Não. Errado. Ok? Sabendo que a 1 está errado, eu posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra B. Ok? Então o que eu sei agora? Somente a 2 ou nenhuma? Veja a 2. Há um problema de regência verbal. Queridos, o verbo aspirar, lá na frente ainda teremos um momento para tratar isso no detalhe. O verbo aspirar é um verbo de transitividade, de regência especial, porque aspirar pode ser verbo transitivo direto, aspirar pode ser verbo transitivo indireto com a exigência da preposição a. Quando o verbo aspirar é verbo transitivo direto, ele tem a significação de sorver ar, puxar o ar para dentro, trazer o ar para dentro. Quando ele é verbo transitivo direto, com a ideia de quem aspira, aspira algo. Quando ele é verbo transitivo indireto, com a exigência da preposição a, ele tem o sentido de desejar. Ele tem o sentido de almejar. Ele tem um outro sentido, ok? E veja comigo no texto que o verbo aspirar foi empregado com o sentido de desejar. Ele deseja uma vida muito confortável. Então aqui precisa ser empregado o verbo transitivo indireto. Aqui precisa ser objeto indireto. Só que para ser objeto indireto faltou uma preposição a. Porque o correto seria o jovem aspirava, vírgula, em seus sonhos, vírgula, a uma vida muito confortável. Então veja 2. Há um problema de regência verbal. Certo. Quando eu falo de problema de regência verbal, é a relação entre verbo e complemento. Ok? Então, somente a 2 está correto. O gabarito, portanto, é a letra C de casa. Ok? Vejamos a próxima questão, que fala a você o seguinte. As vírgulas da linha, não precisa da linha, porque ali eu já tenho as duas vírgulas aqui marcadas. As vírgulas são empregadas para isolar aposto explicativo. Vejamos o texto. Esse projeto tem o objetivo de assegurar a oferta de água para milhões de habitantes de 391 municípios do Agreste e do sertão dos estados de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Ou seja, dos estados de Pernambuco, estado do Ceará, estado da Paraíba, estado do Rio Grande do Norte. Queridos, isso aqui não é um aposto explicativo. Essas duas vírgulas, juntamente com este e, foram empregados em função de uma enumeração. Ah, professor, então é aposto enumerativo. Não! É uma enumeração apenas, não tenho aqui equivalência semântica. A ideia é só ser uma enumeração. Então não é um aposto explicativo, motivo pelo qual o item está errado. É como eu disse a você, tome muito cuidado para não confundir aposto com outras funções sintáticas. Não é porque eu tenho duas vírgulas que precisa ser um aposto. E mais, aqui eu não tenho uma intercalação. Porque intercalação é quando eu quero saltar um termo. Aqui eu tenho uma separação de termos, de Pernambuco, vírgula, do Ceará, vírgula, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nesse caso, nem chega a ser uma intercalação, porque a intercalação é quando eu faço uma interferência em uma ordem dada à sentença, ok? Então eu não poderia nem trocar por travessões, não poderia trocar por parênteses, ok?
Veja a próxima questão que diz a você o seguinte. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso, na linha 21, a expressão daí em diante fosse isolada por vírgulas. Assim, ó, que, vírgula, daí em diante, vírgula, regeria, e aí ele dá sequência. Leia comigo o texto. No espírito do homem, foi se formando a correspondente daquela revolta. 2 pontos. Um superego mais ou menos forte, que daí em diante regeria e fiscalizaria as relações do novo homem com seus semelhantes. Queridos, primeiro passo. Olha o daí em diante bem aqui. Alguém automaticamente vai pensar assim, ah, professor, mas aí o que vai ficar entre vírgulas? Calma. Eu não estou falando de um que entre vírgulas, até porque realmente não existe que entre vírgulas. Mas eu quero te mostrar outra coisa. Olha o que ele fala. No espírito do homem foi se formando a correspondente daquela revolta. Um superego mais ou menos forte. Não é um superego qualquer, é um superego que daí em diante regeria e fiscalizaria a relação do novo homem com seus semelhantes. Queridos, o que eu tenho aqui neste caso é uma oração que caracteriza o superego mais ou menos forte. É uma oração subordinada adjetiva. Olha a vírgula aqui ó, antes do que. Mostrando a você que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, ok? E o que é pronome relativo? Um superego mais ou menos forte, o qual daí em diante regeria e fiscalizaria as relações do novo homem. Esse o qual retoma o superego mais ou menos forte. Inclusive, como você já sabe fazer a análise sintática dos pronomes relativos, você sabe que aqui no lugar deste que, eu preciso ler um superego mais ou menos forte, ou seja, é como se fosse um superego mais ou menos forte, daí em diante regeria e fiscalizaria. Vou repetir para você. Um superego mais ou menos forte, daí em diante regeria e fiscalizaria. Veja comigo. Quem é que regeria e quem é que fiscalizaria? Um superego mais ou menos forte. Este que, portanto, exerce a função sintática de sujeito. Falamos sobre isso na aula de orações subordinadas adjetivas e pronomes relativos. Isso não é mistério para você. Agora olha comigo, por favor. O superego mais ou menos forte vai reger e fiscalizar as relações do novo homem, mas ele só vai reger e só vai fiscalizar quando? Daí em diante. Queridos, daí em diante é um adjunto adverbial, que não está na posição dele original. Veja que ele está entre o sujeito, que é o que, e o regeria, que é o verbo. É um adjunto adverbial, portanto, deslocado. 3 palavras, longo. E você sabe que quando o adjunto adverbial é deslocado e longo, o emprego da vírgula é obrigatório. E neste caso, como é a intercalação, vírgula antes, vírgula depois. A correção gramatical do texto seria prejudicada errado. Errado. Vamos entender parte a parte o que aconteceu aqui. Elias, pergunta 1. O que pode ficar entre vírgulas? O que não está entre vírgulas? Porque a primeira vírgula trabalha para a oração subordinada adjetiva explicativa. As 2 vírgulas, essas trabalham juntas. Quem está entre vírgulas é o daí em diante, não o que. Porque essas 2 vírgulas fazem a intercalação do sujeito para o verbo. Agora essa vírgula aqui trabalha para outro elemento. Outro elemento. Segunda informação, queridos. Quer dizer, professor, então, que esse texto originalmente ele estava errado? Não, volto a dizer para você. Quem escreveu este texto aqui, ele não escreveu pensando que um dia esse texto ia parar como ia ser um texto motivador de uma prova de concurso público. Ele fez um texto aleatório. E os critérios gramaticais em relação a isso, eles são muito abertos, alargados. Eles não têm a precisão que as provas de concurso público estabelecem. Ou seja, do ponto de vista textual, eu não posso considerar que esse texto está errado. Só que numa análise para concursos públicos, por exemplo, se esse texto fosse feito numa redação discursiva, essas vírgulas seriam obrigatórias, ok? Então isso não significa que o texto foi feito incorretamente, porque o texto não foi feito para concurso público. Agora, se for um texto feito para concurso público, aí o emprego da vírgula é obrigatório, ok? Então, neste caso, é um adjunto adverbial, vírgula ali justificada, e o item, portanto, é errado porque não prejudica a correção gramatical. Próxima questão diz a você o seguinte. O trecho que vai de assistência gratuita até poder judiciário pode ser reescrito mantendo-se a correção e as ideias do texto da seguinte forma. A assistência gratuita inclui 2 pontos. Orientação, defesa jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres, prevenção da violência e patrocínio de causas frente ao poder judiciário. Eu quero que você observe comigo o texto original.
Ele fala assim, ó, a assistência gratuita inclui, segundo o meu texto, olha o que ela inclui, vou marcando para você. Inclui orientação e defesa jurídica. Inclui o que mais, professor? Inclui divulgação de informações sobre direitos e deveres. Inclui o que mais, professor? Inclui prevenção da violência. Só, professor? Não. Inclui também patrocínio de causas perante o Poder Judiciário. Ou seja, a assistência gratuita inclui 4 coisas: orientação e defesa jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres, prevenção da violência, patrocínio de causas perante o Poder Judiciário. 4 elementos estão inclusos na assistência gratuita. E veja que é uma enumeração. Agora veja a reescritura. Na reescritura, ele fala assim, ó, a assistência gratuita inclui. Aí ele fala, orientação. Só orientação? Não. Defesa jurídica. Só orientação e defesa jurídica? Não. Divulgação de informação sobre direitos e deveres. Só, professor? Não. Inclui também prevenção da violência. Inclui também patrocínio de causas frente ao Poder Judiciário. Veja que a enumeração que originalmente incluía 4 elementos, agora inclui 5. 1, 2, 3, 4. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a grande mudança? A vírgula depois de orientação. No texto original, eu sei que quando ele fala de orientação e defesa jurídica, a semântica que eu tenho é de que é uma orientação jurídica e também é uma defesa jurídica. Já no texto reescrito, é uma orientação qualquer. Porque agora só a defesa é jurídica. Muda o sentido original do texto, motivo pelo qual este item aqui está errado. Essa é a grande mudança. Professor, perguntas. Depois do inclui, eu posso colocar 2 pontos? Estilisticamente pode. É como se eu quisesse atribuir uma ênfase aqui neste objeto direto, como se eu estivesse explicando o que está incluso. É uma pontuação do ponto de vista estilístico. Você depende dela para resolver a questão? Não, você depende disso aqui para resolver a questão, tudo bem? E é o que normalmente aparece em provas. Ele não vai colocar para você os 2 pontos para perguntar sobre o estilo. O que ele poderia perguntar, por exemplo, é se o trecho já estivesse assim, ele perguntasse sobre a retirada dos 2 pontos, ou seja, volta para a ordem sujeito, verbo e complemento, ok? O que nós observamos são questões que saem da estilística e voltam para o padrão, e não o contrário, beleza? Mais que isso, até porque o estilo ele tem a ver com uma propriedade pessoal de quem escreve, então não é algo avaliado assim de maneira tão precisa, direta. Agora o grande detalhe é a enumeração. E queridos, eu vou te dizer uma coisa. Todos nós consideramos que a enumeração é algo muito simples dentro da pontuação, e realmente é simples. Por esse motivo, as pessoas costumam desrespeitar as questões com a enumeração. Basta ter atenção redobrada para não perder um item muito fácil, ok? Tela de novo, por favor. Vamos olhar a próxima questão, que fala a você o seguinte. Ele fala, a vírgula pós-colonial foi utilizada para isolar aposto. Quando você vira essa informação utilizada para isolar aposto, lembre-se, x é igual a y. Equivalência semântica. Olha o texto. No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Quem é que foi orientado pelo direito lusitano? O Brasil. Sujeito. Orientado quando? No período colonial. Queridos, isso aqui, ó, é um adjunto adverbial, que não está na posição dele original, está deslocado, e além de deslocado, longo, vírgula obrigatória, e não por ser um aposto, motivo pelo qual o item está errado, ok? Porque a vírgula está lá em função de um adjunto adverbial deslocado. Próxima questão. A expressão famoso sequestro relâmpago está entre vírgulas porque explica em termos populares a expressão roubo com restrição de liberdade. Veja o texto. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, SSPDF, aponta redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto deste ano. Vou destacar para você o seguinte, roubo com restrição de liberdade. E vou destacar para você o famoso sequestro relâmpago. Se neste meu texto eu chamar o roubo com restrição de liberdade e o sequestro relâmpago,
Se eu chamo o roubo com restrição de liberdade de X e o famoso sequestro relâmpago de Y, eu sei que X é igual a Y. Ou seja, esse termo aqui, ele funciona como um aposto. E ele é um aposto que tem a finalidade de explicar quem é o roubo com restrição de liberdade. Por isso ele é um aposto explicativo. E a questão fala, a expressão, o famoso sequestro relâmpago, está entre vírgulas porque explica em termos populares a expressão roubo com restrição de liberdade. O item é certíssimo, sem medo de ser feliz. Próxima questão. Ele fala, a vírgula logo após financeiros justifica-se por isolar elementos de mesma função sintática componentes de uma enumeração de itens. Primeira ressalva que eu faço a você. Ele fala elementos de mesma função sintática que fazem parte de uma enumeração de itens. Queridos, toda enumeração, ela é composta por termos de mesma função sintática. Então, na verdade, você não precisa buscar qual é a função sintática. Você precisa só constatar que é uma enumeração. Olha o que ele fala. Entre os esforços empreendidos para ampliar e melhorar o acesso da população aos serviços bancários, o presidente do Banco Central do Brasil ressaltou que a autoridade monetária prioriza 3 linhas de ação para aperfeiçoar a inclusão financeira. A identificação da demanda por serviços financeiros, vírgula, o aprimoramento do marco regulatório e a promoção da educação financeira com transparência. Ou seja, a vírgula trabalha para uma enumeração? Trabalha. Certo. Agora, quer saber qual é a função sintática? Ele fala o seguinte para você. Ele fala de 3 linhas de ação para aperfeiçoar a inclusão financeira. Se eu chamar essas 3 linhas de ação de X e tudo isso que está depois dos 2 pontos de Y, X é igual a Y. É um valor apositivo. Funciona como aposto enumerativo. E, inclusive, um aposto enumerativo de valor explicativo, porque eu disse a você que o aposto enumerativo ele tem uma finalidade explicativa. E é por isso que, neste caso, estão aqui os 2 pontos, porque está talhada aqui uma finalidade explicativa. Ok? Uma finalidade explicativa. Próxima questão fala para você assim, ó. O vocábulo Nicoma Kids exerce a função de aposto. Vou destacar para você aqui o vocábulo Nicoma Kids. Veja o texto. Sobre qualquer coisa que um homem possa presidir, ele será, se souber do que precisa ser e se for capaz de provê-lo, um bom presidente. Quer tenha a direção de um coro, uma família, uma cidade ou um exército. Não é também uma tarefa punir os maus e honrar os bons? Portanto, Nicoma Kids, não desprezeis os homens hábeis em administrar seus haveres. Queridos, perceba quando ele fala, portanto, Nicoma Kids, não desprezeis os homens hábeis. Veja que ele está conversando com o Nicoma Kids. Funciona como um vocativo. E não pode ser aposto de jeito nenhum. Por quê? Como é que você vai chamar, portanto, de X e Nicoma Kids de Y? Não há equivalência semântica. É vocativo, motivo pelo qual o item está errado. Aproveito para lembrar a você que o emprego da vírgula nos vocativos é um emprego obrigatório. Próxima questão, ele fala assim, ó. O termo décadas mais tarde é um vocativo. O que você acha de um dia encontrar alguém chamado décadas mais tarde? Ô, décadas mais tarde, traz um café aí pra mim. Veja comigo a tela, por favor. O interessante é notar que esta quebra de paradigmas científicos seria seguida quando, décadas mais tarde, por mudanças que sacudiram as noções sociais de tempo e a percepção sobre o status da ciência. Queridos, essas 2 vírgulas foram empregadas porque ela seria seguida quando? Adjunto adverbial que está deslocado e que é longo. O motivo pelo qual este item aqui é apresentado é um item errado. Ok? Tela de novo. Próxima questão. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta. Me acompanhe. Nós brasileiros gostamos de futebol. Primeiro passo, como ele não fala de nada, ele não fala se é adjunto adverbial, se é aposto, se é vocativo, a gente não tem uma base de comparação. Neste caso, ache o verbo. Por exemplo, letra A. Nós brasileiros gostamos de futebol. Quem é que gosta de futebol? Nós, sujeito. Eu posso ter uma vírgula separando o sujeito do verbo? Jamais. Errado. De maneira semelhante, olha para mim a letra D de dado. Ele fala assim, ó, o diretor convocou na tarde de ontem outra reunião. Quem convocou foi o diretor, sujeito.
Quem convoca, convoca algo. E olha o que ele convocou. Outra reunião, objeto direto. Eu posso ter uma vírgula entre o verbo e o complemento? Não posso. Errado. Agora, se você quiser voltar na letra A e na letra D, olha o que eu tenho. Nós gostamos de futebol. Se nesse meu texto eu chamar nós de X e brasileiros de Y, X é igual a Y. Ou seja, isso aqui é um aposto, que explica quem somos nós. Eu poderia empregar vírgula, mas não apenas uma, e sim duas. Assim como o diretor convocou outra reunião, quando? Na tarde de ontem. É adjunto ou adverbial, que não está na posição dele original, está deslocado, e além disso é de longa extensão. Posso empregar vírgula, mas não só uma, preciso de duas, ok? Letra B, a vida é engraçada, meu caro amigo. Olha o verbo aqui, ó, é quem é engraçada, a vida, sujeito. Engraçado é uma característica do sujeito, predicativo do sujeito. O verbo é de ligação, mas veja que eu estou conversando com alguém. Meu caro amigo é um vocativo, vírgula obrigatória. Então essa alternativa está incorreta. E na letra C, nos países desenvolvidos, os impostos são menores. Quem é que são menores? Os impostos, sujeito. Menores, característica dos impostos, predicativo do sujeito. O verbo é de ligação. Os impostos são menores, mas eles são onde? Nos países desenvolvidos. Adjunto, adverbial, que não está na posição dele original, está deslocado, e além disso ele é longo, o emprego da vírgula obrigatória. Ela foi empregada e o gabarito, portanto, é a letra C de casa para esta questão. Veja para mim a próxima, ele fala assim, ó. Na linha 26, as vírgulas empregadas após os vocábulos provincial e geral, eu vou marcar para você aqui, ó, provincial e geral. Ele fala assim, ó, evitam a repetição da expressão tinham apenas de comprovar, já expressa na linha 24. Vou marcar para você aqui, ó, é a expressão que é tinham apenas de comprovar. Vamos fazer a leitura do texto. Ele fala assim, ó, para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda proporcional à importância do carro pretendido. Deveria ainda solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia em que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz de paz tinham apenas de comprovar residência no município e no distrito por mais de 2 anos. Ponto e vírgula. Candidatos a deputado provincial, 2 anos na província. Candidatos a deputado geral, vírgula, renda anual de R$800 mil, ponto e vírgula. E candidatos a senador deveriam comprovar, além da idade de 40 anos, a percepção de renda anual de R$1.600.000. Queridos, note comigo o seguinte. Primeiro passo. Você viu aqui o emprego de ponto e vírgula em todos os casos, certo? Viu ponto e vírgula aqui. Viu ponto e vírgula aqui, viu ponto e vírgula aqui. Veja a presença do ponto e vírgula que foi utilizado diversas vezes nesse fragmento de texto. Aqui eu tenho uma justificativa para o ponto e vírgula, porque como você percebeu, são enumerações extensas, de longo corpo, eu estou listando coisas. Ele lista candidatos. Candidatos a vereador e a juiz. Depois, candidatos a deputado provincial. Depois, candidatos a deputado geral. E depois, candidatos a senador. Ele está listando candidatos. Veja que neste caso ele empregou ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula é bem-vindo nas enumerações de longo corpo? Porque dentro das próprias enumerações eu tenho vírgulas, ok? Então para não haver um acúmulo de vírgulas. Mas ele quer saber dessa vírgula que está aqui, ó. Depois de provincial e depois de geral. Analise comigo no texto, até porque ele fala assim, ó, deviam comprovar, tinham apenas de comprovar. Candidatos a vereador e a juiz de paz tinham apenas de comprovar residência no município e no distrito por mais de 2 anos. Ponto e vírgula. Candidato a deputado provincial tinha apenas de comprovar 2 anos na província. Candidatos a deputado geral tinham apenas de comprovar renda anual de R$800.000. E candidatos a senador deveriam comprovar, além da idade de 40 anos, ou seja, de fato houve a omissão dos termos. E essa omissão dos termos ela é marcada por essa vírgula que aqui está obrigatória. E você sabe que essa vírgula aqui é responsabilidade de um zeugma, sobre o qual falamos na explicação teórica. Então veja o que ele fala no item, na linha 26. As vírgulas empregadas após os vocábulos provincial e geral evitam a repetição da expressão, tinham apenas de comprovar, de fato. Já expressa na linha 24, item
Certíssimo, em razão do zeugma. E a próxima questão, que quero que você tenha muito cuidado com ela, fala assim, ó. Na linha 40, é obrigatório o emprego da vírgula após o travessão. Ele fala dessa pontuação aqui. Primeira pergunta que me fazem. Elias, eu posso ter uma vírgula depois de um travessão? Pode. Segunda pergunta que me fazem. Elias, em que condições eu posso ter uma vírgula empregada depois de um travessão? Meu conselho para você, não olhe para a pontuação apenas. Não olhe para a pontuação apenas. Porque eu tenho sim uma vírgula depois de um travessão, mas essas pontuações não trabalham simultaneamente. Vou te dar um passo a passo para resolver uma questão assim, porque ela já caiu em provas. Primeiro passo. Você sabe que existe um trecho entre travessões, certo? Certo. Você vai fazer o seguinte com esse trecho entre travessões, ó. Eliminar. Vou eliminar. Ó. Eliminei, eliminei. Tudo isso que está até o próximo travessão. Eliminei. Vou deixar a vírgula. Eu vou fazer a análise sintática disso que está aí. Ou seja, vou fazer a análise sintática disso aqui, ó. Vejamos. Para o entendimento de uma forma particular de comunicação, vírgula, o estudioso deve reconstruir tanto as condições históricas quanto a materialidade dos meios de comunicação. Veja comigo. Segundo o texto, quem deve reconstruir tanto as condições históricas quanto a materialidade dos meios de comunicação é o estudioso. Esse é o meu sujeito. Só que ele deve reconstruir, meus queridos, para quê? Essa reconstrução ela é feita para quê? Para o entendimento de uma forma particular de comunicação. Para entender uma forma particular de comunicação, o estudioso deve reconstruir as condições históricas. Ou seja, queridos, isso aqui, ó, é um adjunto adverbial que indica finalidade. Esse adjunto adverbial não está na posição dele original, ele está deslocado. Além disso, ele é longo, então o emprego da vírgula é obrigatório. Então aqui, ó, essa vírgula, ela existe porque aqui eu tenho um adjunto adverbial deslocado e longo. Só que eu eliminei o trecho. Provei, então, o motivo pelo qual a vírgula foi empregada. Ela foi empregada para isolar uma adjunta adverbial deslocado e longo. Provei a vírgula? Provei. Agora vamos para o trecho do travessão. Vou devolver ele ao texto. Leia comigo de novo. Olha o que nós temos. Para o entendimento de uma forma particular de comunicação, por exemplo, o teatro na Grécia clássica ou na Inglaterra elizabetana, o romance nos séculos XVIII e XIX, o cinema e a televisão no século XX, o computador em nossos dias, o estudioso deve reconstruir tanto as condições históricas quanto a materialidade dos meios de comunicação. Vou fazer algo aqui para você, olha só. Se eu destacar uma forma particular de comunicação, ele fala, para o entendimento de uma forma particular de comunicação, ele ainda fala assim, ó, por exemplo, no trecho entre travessões, o teatro na Grécia clássica ou na Inglaterra elizabetana. Concorda que o teatro na Grécia clássica ou na Inglaterra elizabetana é uma forma particular de comunicação? É. O romance nos séculos XVIII e XIX, que também é uma forma particular de comunicação. O cinema e a televisão no século XX, que também é uma forma particular de comunicação. O computador em nossos dias, que também é uma forma particular de comunicação. Uma enumeração separada por pontos e vírgulas, por ser uma enumeração de longo corpo. E os pontos e vírgulas são bem-vindos porque eu tenho uma vírgula para separar a expressão explicativa, por exemplo. Ok? Só que nesse meu texto, se eu chamar uma forma particular de comunicação de X e tudo isso que está aqui entre parênteses de Y, X é igual a Y, porque tudo isso aqui são formas particulares de comunicação. E é por isso que os travessões estão empregados, meus queridos. Os travessões, eles marcam, vou colocar aqui para você, vou circular os travessões de outra cor. Vou puxar uma seta para cá. E vou colocar para você que os travessões marcam a explicação acerca de uma forma particular de comunicação. Então, se você observar, as vírgulas são empregadas
A pontuação é empregada por motivo diferente. O travessão tem um motivo, a vírgula tem outro motivo. E essa vírgula é obrigatória? É, porque a vírgula trabalha lá para o adjunto adverbial, ao passo que os travessões trabalham para a explicação. Então é obrigatório o emprego da vírgula após o travessão? É obrigatório sim, motivo pelo qual este item está certo. Ok? Mas veja que apesar de haver um travessão seguido de vírgula, eles não trabalham para o mesmo elemento, eles trabalham para elementos diferentes, ok? Então tem esse cuidado, tem essa percepção. E mais, diante de uma questão como essa, siga este passo a passo, porque ele vai te ajudar demais a fazer a análise correta da estrutura sintática e das pontuações que são aqui empregadas, ok? Veja que eu tenho ali travessão, travessão e vírgula. Neste caso, os travessões podem ser trocados por 2 parênteses? Podem, com certeza, beleza? Então olha aí para mim esse esquema que está todo associado à sintaxe daquilo que vimos anteriormente. Você viu que para fazer essas questões de pontuação demandamos muito do conhecimento da sintaxe de língua portuguesa? Por isso, a gente vê pontuação agora. É pré-requisito. Língua portuguesa é assim, um assunto puxando o outro, ok? Forte abraço e até a próxima.